Então, nós estamos em conexão com Recife, terra que eu amo. Que... Estamos recebendo aqui a mestre em linguística, a professora Ana Maia, que vai estar trazendo aí todo o seu conhecimento de inteligência emocional, sua experiência. A Ana tem profundo conhecimento e vem dividir aqui com a gente essa experiência. Eu acho que é um tema bastante oportuno. E vamos começar, né, Ana? A gente tem aí Vamos. esse tempo e queria te convidar para você começar a falar para a gente dessa importância, né, dessa tua experiência com a inteligência Tá, emocional dentro desse universo acadêmico, enfim. tá bem. Deixa eu falar bem rapidinho, gente. Boa noite a todos. Quem não me conhece, né? São as amigas, as parceiras de trabalho e parceiros de trabalho de Adriana. Eu também estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, explicando rapidamente. Eu sou muito informal, até em contextos mais formais, às vezes preciso me policiar para não ser tão informal. Logo, se vocês perceberem que é um pouquinho demais, já saibam, porque eu já avisei. Então, não me julguem mal, ok? É o meu jeito de ser. Mas, enfim. Eu tenho uma vida profissional dividida em dois campos de atuação. Um campo de atuação sempre foi a sala de aula, como professora de língua portuguesa. E a minha vida toda foi na universidade. Só ultimamente, agora que eu estou no colégio de aplicação da Universidade Federal, mas a vida inteira eu sempre trabalhei com ensino superior e com pesquisa. E nesse caminhar eu senti que estava faltando alguma coisa. E nesse faltar, eu fui trabalhar no Estado. Eu fui ser assessora da Secretaria, primeiro, de Ciência e Tecnologia. Eu fui ser assessora do secretário. E depois este secretário migrou para a Secretaria de Educação. Então, eu saí de um universo pequeno, vocês sabem, ciência e tecnologia não é uma pasta, apesar de ser extremamente importante, porque era ciência, tecnologia e ensino superior, e eu passei de uma pasta relativamente pequena, dentro do Estado, para ir para uma pasta gigantesca, talvez, junto com saúde, a maior pasta. E fui ser assessora. E a gente teve um desafio grande. Nós fomos nesse momento, a gente foi introduzir com força um modelo de educação integral na rede. Então, era um trabalho alucinante. Como eu estava muito tempo já no ensino superior e eu sentia que eu precisava fazer essa mudança, para mim foi muito importante. A mudança, não que eu tenha deixado a sala de aula, mas eu incorporei essa atividade como mais uma atividade profissional dentre as outras que eu já fazia. E uma outra coisa que eu sempre gostei muito de fazer era conversar com o professor. E é por esse caminho que eu gostaria de começar. Quando eu estive no governo, eu assumi essa função de ser assessora do secretário e ele me deu outras atribuições. Então, eu estruturei uma superintendência. Essa superintendência chama-se, né, porque ela ainda está funcionando, de projetos especiais. Todos os projetos que chegavam na mesa do secretário, diziam assim, olha, secretário, o senhor tem que olhar pessoalmente para esses projetos. Eram projetos especiais, não podiam ir para outros setores. Ele tinha que fazer esse acompanhamento sistemático. Então, ele pediu para que eu ficasse cuidando dessa parte. Então, eu fazia esse trabalho. E nesse trabalho, o desafio, e até vocês no Rio, a gente tem uma experiência semelhante, que era cuidar das questões da violência. Assim como o Rio de Janeiro, nós também temos essa chaga no estado. Nós, na época, tínhamos um índice de violência altíssimo, eram assassinatos automáticos, e a gente começou a ter, principalmente nas periferias, assim como todas as situações no Brasil, né, as periferias sofrem mais, as escolas eram alvos de violência, os nossos estudantes eram vítimas de violência, e tudo isso começou a me afetar de uma forma que eu disse, olha, eu não posso assumir essa responsabilidade, porque aí eu tinha um assento num conselho, eu participava de muitos conselhos, e eu tinha que fazer alguma coisa com a educação. Então, eu formatei um projeto que se chamava... Agora o título do projeto não me ocorre, mas era um projeto que tinha como objetivo fundamental o protagonismo juvenil.
E esse protagonismo juvenil seria formação, jovens líderes, pronto, chegou. Tinha o papel de formatar uma juventude de liderança na escola, e que essa liderança pudesse dialogar com a comunidade. Porque você sabe, polícia não dialoga com comunidade, né? Então, como eu trabalhava diretamente com o comando da polícia, enfim. E aí, todas essas questões referentes à violência escolar, eu consegui levar para a discussão dentro do governo e comecei a observar como era esse comportamento dentro com os gestores. Porque os gestores não tinham interlocução, os gestores ficavam abandonados, a própria sorte, vítimas da pressão, né, da violência lá na comunidade. E eu já tinha uma vivência de comunicação, porque eu sou professora da Unicap, né, da Universidade Católica de Pernambuco, há mais de 10 anos. Então, eu tinha uma história na academia e eu trabalhava comunicação e gestão. E ainda faço esse papel lá. Então, eu fui trazendo a minha vivência lá como acadêmica para a minha área de gestão e fazendo o contrário, a minha experiência na gestão com os gestores que estavam fazendo a pós-graduação, MBA. Então, foi assim que eu comecei a me aprofundar sobre as questões da violência e, consequentemente, juntando duas coisas que eu gosto, que é linguagem, comunicação e gestão. E aí, foi nesse caminhar que eu encontrei o meu lugar de pesquisa, que é a inteligência emocional e a comunicação. E foi nesse caminho que eu descobri que eu era importante para o mundo, porque até então eu tinha meu papel de importância como professora, mas eu queria mais, né? Eu queria me doar mais, né? E foi por aí. Até falei mais do que devia. Nada. E aí chegou, né, encontrou esse propósito, né? E aí você começou a ver que nessa relação que faltava essa interlocução, né, essa gestão, né, essa interlocução, eles não tinham não sabiam administrar esse emocional, quer dizer, talvez não soubessem nem nomear as emoções, né, não soubessem Sim. nem identificar o que de fato sentiam, né, diante desse turbilhão. Foi por aí, Ana? Eu sentia, por exemplo, na gestão, porque assim, quando você está num contexto de muita violência, como é o contexto da escola, que está localizada em territórios que a gente chama, né, pela nomenclatura, eu não vou usar a nomenclatura da polícia, mas é uma nomenclatura que não é muito legal, mas é uma nomenclatura que é usada, pontos quentes. Esse é o termo. Quando você está numa localidade em que a polícia, ela é vista pela comunidade, não como parceira, como é que eu, que sou o único equipamento público daquele lugar, daquela localidade, eu posso fazer essa interface de diálogo? Porque o equipamento público que aquele lugar tem, ele não tem, às vezes, posto de saúde, ele não tem nada. Ele não tem delegacia, ele não tem nada. Ele só tem a escola. E a escola é o único lugar de sobrevivência. Então, se a escola não tem gestores, professores, alunos, a comunidade de uma forma geral, os pais, se eles não interagem, a comunidade, os jovens daquela localidade, eles ficam à mercê da violência. E todos os tipos de violência. Então, eu recebia na minha gestão muitos professores e muitos diretores da escola, e eles estavam abandonados. Eu sabia que muitas vezes eu não tinha muito o que fazer, porque você sabe que solucionar situações de complexidade, como é violência, que está muito estruturado, não depende da boa vontade de uma pessoa, não é? Por mais que eu tivesse boa vontade de dar soluções, a única coisa, muitas vezes, que eu tinha que fazer era ouvir. Uhum. Era ouvir e olhar, né, olhar para o gestor e dizer a ele assim: te compreendo, te aceito, te acolho, mas eu não tinha muito o que fazer. Então, eu acho que esse ponto, que é o ponto da empatia, que é o que eu tenho estudado hoje, e que é uma coisa que eu vou me aprofundar agora no meu doutorado, que é o estudo da empatia, às vezes ele era o suficiente para tranquilizar o gestor e dizer, ok, eu agora tenho com quem falar, eu tenho interlocutor, alguém está me ouvindo, eu não estou sozinho.
Porque muitas vezes ele não queria uma solução pronta, ele queria dizer, olha, se eu tomar uma decisão aqui na gestão da minha escola, eu vou ter com quem conversar e dialogar, eu vou ter um respaldo na gestão central, mesmo que eu não tivesse nem poder para fazer isso. Mas era só para ouvi-los. Porque eles chegavam e não tinha com quem, ninguém queria saber. Sabe aquela coisa que as pessoas fazem meio que vista grossa? Assim, ó, eu não vou dar conta de violência, porque isso não é da esfera da escola, mas a escola está lá, ela é integrante daquele território. Então, quando a gente dialoga sobre inteligência emocional, a gente dialoga sobre algo muito complexo e que tem interface com muitas ações, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista da subjetividade. Então, eu tentava, meio que intuitivamente, porque naquela época eu ainda não estava tão integrada numa percepção, isso só tem 10 anos atrás, mais ou menos. Eu não estava tão integrada assim, no conhecimento teórico, eu fui me aprofundando depois. Eu tinha uma coisa meio intuitiva, que era uma vontade de fazer diferente, de fazer diferença. Mas eu não sabia muito bem, mas eu sabia que se eu escutasse e que se eu fizesse um planejamento com aquela gestão e conectasse essa gestão com a polícia, por exemplo, com pessoas que estavam lá, dentro do comando da polícia, que pudessem chegar na escola de outra forma, pudessem integrar ações comigo, mediadas pela educação, para que a comunidade olhasse para a polícia de forma diferente e que eles pudessem sentir que o Estado estava ali com eles e não contra eles. Então, assim, foi uma série de coisas que eu fui pensando de forma meio que intuitiva, mas eu fui levando para a conversação com os nossos gestores. E é claro que fez diferença. Não posso, assim, eu não tenho uma medida de impacto, porque nessa época nem tinha como fazer essa medida. Hoje em dia eu até teria. E também eu não tinha nem equipe. Né? A gente trabalhava no serviço público aos sábados, muitas vezes. O funcionário público não vai aos sábados, ele ia porque eu ia articulando. Então, e aí eu fui descobrindo que eu tinha uma habilidade para conectar as pessoas, eu tinha essa inteligência, vamos dizer assim, emocional, porque eu conseguia, a partir da relação da empatia com as pessoas, eu conseguia fazê-las entender que os outros precisavam da nossa articulação para que as coisas, para que eles mudassem, para que esse caminho fosse refeito, para que a escola ganhasse um outro olhar pela comunidade, e proteção, que a comunidade protegesse a escola. Porque a escola estava sozinha naquele território. Então, assim, a gente tinha casos de situações que os alunos eram perseguidos, você tem isso, né, aí também. Claro. A escola não era o alvo em si, era aquele estudante que estava na escola e o traficante, né, alvejava na escola, abraçava os professores. A gente tinha situações, enfim, e como é que essa inteligência emocional foi chegando na sua vida? Explica pra gente um pouco, assim, porque a questão pública é vasta, assim. A inteligência emocional. Pronto, eu fui percebendo que todas essas questões estavam atreladas a muita capacidade de um indivíduo em agregar outros indivíduos. Quando eu comecei a trabalhar com a gestão na universidade, na Católica, com os gestores, eu sempre fazia movimentos de muita escuta. Olha, você como gestor do grupo, como é que você faz? E aí eu colocava eles na roda para conversar, e a gente ia encontrando, olha, nessas situações problemáticas que você viveu, como gestor, como colaborador, como é que as situações foram, e eu fui entendendo que ali sempre havia um componente que era a capacidade do indivíduo em agregar os outros indivíduos. Às vezes ele não era gestor, mas ele era o colaborador que conseguia ter uma representatividade naquele grupo. E eu fui percebendo que essas ações estavam atreladas muito mais a uma sensibilidade do indivíduo do que propriamente um conhecimento teórico, que é aquilo que a gente chama de inteligência cognitiva, né? O indivíduo que faz que tem boas notas, que é um bom aluno, que às vezes tem muita capacidade intelectual, mas não tem capacidade de integração.
E isso também era uma queixa de muitos, porque os alunos muitas vezes chegam, professora, eu estou na empresa há tantos anos, e fulano que chega depois e já tem uma ascensão. E aí eu fazia ele perceber, sim, mas o que será que esse indivíduo tem que você ainda não acessou? E normalmente esse indivíduo tinha essa capacidade de dialogar, essa capacidade de se comunicar, essa capacidade de ouvir o outro, essa capacidade de integrar nas ações coletivas. Então eu fui desenvolvendo na minha disciplina, na universidade, um currículo, eu não gosto de usar muitas palavras, mas um conteúdo programático que tinha elementos da psicologia, da sociolinguística interacionista, da própria linguística aplicada e de muita reflexão. Eu fazia muito trabalho de reflexão, de autorreflexão, que hoje a inteligência emocional chama, né, de autoavaliação. Mas veja, até nessa época em que eu estava na experimentação, certo? Eu não estava ainda integrada num desenvolvimento teórico como eu tenho hoje. Eu comecei ao contrário. Primeiro comecei pelas minhas vivências, experiências, e na academia depois na academia eu fui buscando outras leituras e outras fundamentações, porque eu também não sou psicóloga. Então, eu nem tinha uma base de psicologia. Minha base era da linguagem. Então, quando eu cheguei lá com o meu conhecimento socio-interacionista, que era uma coisa que eu aplicava com os meus alunos de gestão. Eu ia com minha base socio-interacionista, trabalhar relações de poder, linguagem, comunicação, assertividade, feedback, tudo isso que eu tinha de base teórica. Mas de psicologia eu não tinha. Depois é que eu fui agregando. Depois é que eu fui chegando lá. Então, hoje eu me sinto confortável em conversar com vocês que são psicólogos ou com psicólogo. Não porque eu seja psicóloga ou porque eu tenho muito conhecimento sobre a área, mas eu consegui agregar muitos segmentos diferentes, que a psicologia faz isso também. A linguagem também faz isso. Inclusive, a psicologia usa a linguagem como mediadora dos seus conhecimentos, né? Então, eu, como especialista na linguagem, eu disse, eu posso também trazer esses conhecimentos para a minha formatação lá na universidade. E com a experiência de gestão que eu tinha, eu já estava mais calejada. Porque, assim, gestão pública é muito desafiador. Gestão pública talvez seja muito mais desafiador que qualquer outro espaço de gestão no mundo corporativo. Porque você ali, você tem um compromisso que não é um compromisso apenas com fazer bem feito, é o impacto que você vai gerar na vida das pessoas que não tem outra alternativa a não ser a resposta do seu trabalho. Eu lembro que uma situação que a gente viveu num evento de grande porte, em que a comunidade, a gente recebia a escuta, né? Eu fazia a escuta da comunidade. Imagina, ir para à noite, naquelas comunidades com muita violência, com muita vulnerabilidade, todos os tipos de vulnerabilidade, e você sentar para ouvir as pessoas dizerem, veja, eu ali era o Estado, eu era o governo. Mesmo eu tendo todas as minhas críticas ao Estado, eu tinha que dar respostas. E muitas vezes eu sabia que o tempo da minha resposta e o tempo do governo não era o tempo que ele precisa. Ele precisa daquilo para amanhã. Eu não tenho resposta para amanhã. Então, você precisa ter muita acolhida para que essa pessoa não se revolte, para que essa pessoa não desista, para que ela diga assim, olha, ninguém está olhando para mim, eu não sou ninguém, né? Eu ouvi hoje uma fala do Emicida, minha gente, eu estou tão impactada com esse... Deixa eu falar. Eu estou tão impactada com esse documentário da Netflix, o Amar, Elo, que eu não consigo falar de outra coisa, não sei, que eu disse até hoje, olha, eu assisti ontem, eu estou assim, em estado ainda de êxtase, eu preciso mergulhar nesse documentário. Eu escutei uma fala dele, né, ele disse assim, olha, nós temos o direito de existir. Então, é nesse lugar do direito de existir, que todos nós temos, de existir, que eu ia fazer meu trabalho no governo.
Deixa eu, sem querer, desculpa te interromper. Quando você ia nessa fala dentro dos territórios, né, dessa vulnerabilidade toda, e você ouvia essas pessoas, você conseguia, assim, identificar, né, aquelas que tinham uma capacidade de superação, as condições, né, entre umas e outras, né, justamente isso que a gente busca, né, dessa inteligência emocional, ou seja, essa capacidade de resiliência, né, essa capacidade de superação, enfim. Como é que era isso, Ana, na sua experiência, assim? Como é que eram os perfis? Como é que você dava para identificar isso? Porque eu imagino que a emoção, o impacto era muito grande. Muito, dá para identificar. Primeiro, assim, a gente tinha uma organização de base muito forte. Essas pessoas que frequentavam as reuniões eram pessoas que estavam muito empoderadas do ponto de vista político e sociopolítico, vamos dizer assim. Pessoas que sabiam, né, que aquele espaço era um espaço de reivindicação em que eles poderiam, sim, colocar o dedo no nariz da gente e dizer, olha, vocês que estão aí sentados, vocês não estão entendendo o que a gente está passando aqui. E, de fato, não estamos. Porque, assim, por mais boa vontade que eu tivesse lá para fazer o meu trabalho e acolhendo, eu não vivo o que eles vivem lá. Veja, eu chego lá, escolta, muitas vezes, policial, né? Porque quando a gente ia em determinados lugares, tinha que ir todo mundo junto, né? Parece uma coisa louca, mas é verdade, né? E depois eu vou para casa. Eu não estou vivendo. Então, eu via lá, assim, respostas de pessoas que precisam aprender a suportar as dificuldades. Veja, trazendo um pouco para o que a gente tem observado na questão da inteligência emocional, né, e que Harvard colocou que o século XXI, que no século XX a maior inovação de todos os tempos foi a inteligência emocional. Porque o indivíduo que tem uma diferença, vamos dizer assim, desse conhecimento cognitivo, intelectual e baixo nível de inteligência emocional, ele não caminha, não é? Ele não caminha. Porque ele precisa ter essa capacidade de adaptabilidade. Nesse contexto que a gente tem hoje, de muita mudança e de muita volatilidade e vulnerabilidade, né, cultural, se você não for capaz de fazer uma leitura da realidade e aprender a se posicionar diante dessa leitura, encontrando em você os seus potenciais para a transformação, você vai sucumbir a uma doença, não é? Sim. Que é o que a gente tem visto, uma série de pessoas muito adoecidas, porque elas não conseguem encontrar portas, sabe? Nem de emergência, muitas vezes, né? Então, quando você vira o seu olhar para o segmento das camadas mais vulneráveis da sociedade, eles estão submetidos a tanta dificuldade que eles vão aprendendo a desenvolver essas habilidades, vamos dizer assim, que são necessárias da inteligência emocional. Eles vão aprendendo a superar. Não quero dizer com isso, porque eu tenho muito medo que as pessoas entendam que o sofrimento vai nos impor o desenvolvimento de uma inteligência emocional. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é claro que as dificuldades nos dão, né, uma capacidade de compreensão e de observação que normalmente quem não vivencia, que tem tudo muito fácil, não tem. Eu posso trazer isso para a questão dos adolescentes de hoje, né? Eu acho que é bem bacana isso que você coloca, né? Quer dizer, de não generalizar que todo mundo que tiver frente a um sofrimento Sim. vai adquirir inteligência emocional, porque a gente pode ver dentro da pandemia. Uhum. Né? Nós, inclusive, tínhamos, quer dizer, olha só, eu querendo generalizar, né? Eu, Adriana, tinha uma expectativa de que, a partir desse momento, a humanidade, de um modo geral, né, estaria fazendo uma grande transformação para um sentimento empático entre todos nós. E não rolou. Não rolou. Acho que até não está rolando.
Não está rolando, pelo menos, né? Então, acho que vem muito a calhar nessa sua ressalva aí, né? Que não é bem assim. Quer dizer, você tem que estar, você tem que ter essa capacidade. Isso tem que vir, isso tem que ser seu. É, E aí você é focado. E aí é. você desenvolve. Porque empatia, ela está atrelada a uma série de outras coisas. Não é somente você identificar a dor do outro, é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse ato é um ato de muita generosidade, nem todo mundo é generoso, e a gente precisa entender isso. Veja, um exemplo assim, política pública de saúde mental, que é a área que você atua, certo? E as pessoas que estão aqui atuam. Uma política de saúde mental, como essa, do não encarceramento das pessoas em manicômios, não é? Alguém, em algum momento, pensou nisso, porque provavelmente sentiu empatia. Depois foi encontrando formas de como cuidar, e aí a gente tem a história, né, que vai nos dizer como é que aconteceu, de como tratar daquele indivíduo que antes só tinha ou tratamento medicamentoso ou um tratamento violento para contenção. Você não tinha a solução do problema, você tinha ou a convivência com o paciente que sofria algum tipo de problema. Você tinha o encarceramento, esse indivíduo deveria ser punido, ou você tinha um tratamento tão rigoroso que você tinha que apartar esse indivíduo da sociedade. E alguém que sentiu empatia, veja, diz, não pode ser assim. Essas pessoas não precisam viver isso. Isso não é uma condição humana de vida. E aí, quando você dispara esse gatilho da empatia, você dispara outros gatilhos. Mas não é todo mundo que tem. E o que choca, e você está vendo hoje com relação a essa questão da pandemia, é que as pessoas ainda estão assim, olha, está me incomodando? Não. Então, se está incomodando o vizinho, o problema é do vizinho. E isso é uma coisa muito chocante ainda, porque nem o sofrimento conseguiu mobilizar. Veja, nós estamos com 180, 80 alguma coisinha, né? A semana passada, eu perdi um grande amigo com a Covid. Eu tive Covid, eu estou saindo da Covid, né? Graças a Deus eu tive leve. Mas eu poderia não estar agora contigo aqui, poderia estar no hospital, né? Porque é uma loteria. Então, se você constrói, por exemplo, uma relação estabelecida numa visão egocêntrica, que essa sociedade desse século é muito egocêntrica, as pessoas não sabem dialogar, as pessoas não sabem ponderar, as pessoas não sabem argumentar. Veja que tudo é linguagem. Elas não sabem ouvir, elas não entendem o que os outros querem dizer. Se as outras pessoas possuem opiniões diferentes, elas não sabem respeitar, elas distratam. É muito interessante, Ana, assim, quando a gente começa, né, principalmente no processo psicoterápico, quando você pergunta muitas vezes assim, mas o que você está sentindo? E aí a pergunta vem, não, mas hoje o dia foi muito confuso, e eu acabei, não, porque fulano me irritou. Mas o que você está sentindo? Não consegue. O nomear o que sente, a sua própria emoção, é uma dificuldade muito grande. Agora, isso em todas as idades, tá? Agora mesmo a gente fez um projeto com os adolescentes e que eles tiveram, assim, ações maravilhosas. E você dizia, mas como você está se sentindo? Né? Qual é a emoção que fica para você? Não, porque foi muito bom poder ajudar as pessoas. Legal. Como é que você está se sentindo? Não sai. Não sai. Porque o estar com o que você sente, né, o perceber isso em você, é muito difícil, né? Então, essa construção, esse contato, para que você possa ir desenvolvendo, para que você perceba e possa, inclusive, utilizar, né, a inteligência que você possa ter, utilizar esses potenciais que você tem, né? O olhar para si mesmo é muito doloroso, né? Eu acho. Vou pedir licença, filha. Saudade, tá?
O, o olhar para si mesmo é muito doloroso. Assim, eu sempre vejo as emoções como uma grande ciranda, né? Aqui no Nordeste a gente tinha, antigamente, quando eu era mais jovem, a gente tinha uma praia, essa praia existe, mas aí o mar avançou tanto que ela já não existe mais. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 13, 15 anos, a gente tinha um espaço assim, de praia assim, gigantesco, sabe, de mais de quilômetro. E agora você só tem pedras. E tinha uma ciranda, chamava-se Ciranda Dona Duda, na Praia do Janga. Inclusive tem até uma música muito famosa e tal. Mas eu vejo as cirandas, eu vejo as emoções assim, ela é uma grande ciranda. Todas as emoções estão lá, rodando. Raiva, amor, frustração. E na ciranda sempre se apresenta, né, um grupo, é como se fosse aqueles movimentos das emoções. Em algum momento tem uma emoção que está mais forte que a outra, rodando, né? Porque você não deixa de sentir tudo isso. Mas só que as pessoas, como elas não se conhecem, porque elas não querem olhar, essas emoções, elas estão todas confusas, fora do ritmo. Porque ciranda é uma dança de ritmo e fica tudo muito confuso. Então, as pessoas não sabem como lidar com essas diferentes sensações. E aí, o que é que elas fazem quando elas não entendem isso? Elas vão para a agressão, não é? E aí eu sempre digo, aqui em casa, que tem um filho adolescente, o problema não é você dizer o que sente, não é o falar, é o como você fala. Uhum. Você diz para outra pessoa que você não está satisfeito com alguma coisa que aconteceu. Porque você não precisa agredir o outro, né? Você não precisa desrespeitar o outro. Você não precisa dizer ao outro que está tudo lindo e maravilhoso e falar com ele por trás. Você precisa encontrar uma forma de dizer ao outro, olha, isso aqui que você fez não foi legal, né? Vamos encontrar uma fórmula de resolver essa situação. E se é a melhor fórmula de resolver a situação for ficar um tempo de molho para aquela situação esfriar, ótimo. Mas precisa aprender a dizer. E aí muita gente não diz. O que é que faz com não dizer? Nas relações de trabalho acontece isso, né? Eu vou guardando, eu vou represando, eu vou segurando e no dia isso que é legal, o que não é legal, o que devia ter, o que devia não ter, né? E aí, essa falta de autocontrole, de autoavaliação, que a gente chama também na inteligência emocional, né, como critérios subjetivos, eles são determinantes para o teu desenvolvimento profissional. Porque na hora em que você não tem regra, controle, não adianta você ter desempenhos excepcionais se você não sabe conviver com o outro, com o diferente. Que é o que a gente tem vivido como desafio e está adoecendo tanta gente hoje no Brasil. Eu não consigo conviver com o diferente. Se é diferente, me agride, porque não é igual a mim. E se não é igual a mim, tá errado. Hã? Como assim? Não é? Como assim o outro que é diferente de mim tá errado e me agride? Por que que eu não consigo? Porque vai ver que eu me espelho naquele outro de alguma maneira. Só que eu olho para o outro, eu quero parecer com ele, eu não consigo, porque eu não tenho, sei lá, condições de ser. E aí eu automaticamente eu vou me frustrar e vou perseguir. E ele consegue aquilo que eu não consigo. Deixa eu só botar aqui o meu celular para carregar, porque ele não está. Agora foi. Então, foi. Eu tenho observado, Adriana, que no mundo do trabalho, principalmente quando eu trabalho com pessoas que são, assim, gestores que são mais jovens, é uma garotada que está entrando muito cedo na pós-graduação, por exemplo. Eu tenho, na Universidade Católica, assim, experiências de meninos e meninas que mal terminaram a graduação e já vão fazer um MBA. Às vezes, eu sei o que é eu sei o que é que significa isso. É um mercado muito competitivo, é um mercado que exige de você uma formação acadêmica cada vez melhor, mas o que é que falta nele? Vivência, maturidade, falta experiência de vida. E experiência de vida eu estou vivendo.
A gente não coloca a pessoa no forno, no MBA para ter experiência e vivência emocional, né? Uhum. Vai, muitas vezes, nem ter uma vida profissional, já vai entrar numa vida acadêmica de formação de ensino superior, tudo muito teórico, aí vai aprender outras coisas de cunho teórico, com muita pouca possibilidade de costura, vamos dizer assim, de costura de uma relação de trabalho que ela não tem. Então, eu tento, no diálogo com os profissionais que são mais velhos, eu tento trazer um pouquinho dessas vivências para que eles possam, ao menos, refletir. Por isso que eu digo que eu sempre faço lá um trabalho de muita escuta, né? E nessa escuta eu trabalho a autogestão, porque eu coloco situações práticas para que eles possam, olha, em situações de conflito como estas que vocês estão vivenciando aqui nesse exemplo, como é que você, como gestor, organizaria alternativas de solução? Uhum. Eu não posso ter com eles experiências vivenciadas por eles na prática, eu tenho que fazê-los vivenciar isso. Sentir um pouco na pele, colocar-se na pele do outro. Então, eu trago muito esse cotidiano das empresas. E eu também levo para eles coisas que eles podem observar no mundo corporativo, nesse diálogo do mundo corporativo com a sociedade. Como é que essa empresa se apresenta para a sociedade? Como é que é essa propaganda? O que é que ele propagandeia para as pessoas? Né? O que é que ele vai publicizar para as pessoas como valores, né? Como organização social que ele pode ter na empresa? Né? Qual é a contrapartida que essa empresa dá à sociedade? E aí, será que aquilo que ele faz externamente é o que ele faz internamente com os colaboradores? Então, eu tento fazer para que eles percebam que quando eles estiverem nos postos de liderança, eles possam estar o tempo inteiro colocando-se no lugar dos colaboradores, para que eles gerem com isso uma relação de confiança. Que gestão é um trabalho de confiança. Veja, eu não posso doar-me mais se eu não acredito na minha liderança. Isso é ponto básico, não é? Eu vivi isso no Estado. Quer dizer, o Estado não paga grandes salários. O Estado não... Funcionário público trabalha no dia de sábado? Né? A não ser que seja funcionário da área da saúde e outras... Mas, assim, funcionário público técnico trabalha no dia de sábado? Não. Sabe por que eles iam? Porque eles acreditavam no projeto que eu vendia com eles. Eles acreditavam que estavam ajudando a transformar a vida das pessoas. Eles fazem. Eles vestem eles não era uma obrigação que eles tinham. Eles iam porque eles acreditavam naquilo. E tem aquelas pessoas que dizem, não vou sair da minha casa no sábado. Ok, está no seu direito. Mas aí a gente vai incorporar no grupo aquelas pessoas que precisam disso para realizar o seu trabalho profissional. Porque nem todo mundo trabalha só pela grana. Isso é uma mentira que venderam pra gente. Eu vou fazer um trabalho na empresa X só pela grana? Não, porque aquilo me instiga, né? Aquilo eu consigo ser melhor, eu me sinto útil, eu me sinto gente, eu me sinto no ambiente social. Se aquilo te dá sentido, né, Ana? Se aquilo traz um sentido para sua vida, né? Exato. Traz sentido, né? Traz sentido. E aí você sente que esse diferencial que você vai construir com o outro não está no salário, não está no político A, B, C ou D que você está trabalhando com. Se você está numa gestão pública, você está vinculado a uma gestão política. Independe disso. É você e o outro que precisa do teu acolhimento, do teu sorriso, do teu bom dia. Simplesmente de você chegar e a pessoa ficar 50 minutos falando dos problemas e você escutando. Então, tem uma série de coisas, né, que também a gente vai chamar na inteligência emocional de gerenciamento de relacionamento. Como é que você gerencia os conflitos, né, com as pessoas que são diferentes, que pensam diferentes de você? Então, tem um conjunto de coisas que eu fui ao longo da minha vida profissional
entendendo do ponto de vista prático, e depois fui buscando as respostas no mundo acadêmico. E eu dizia, peraí, o Goleman fala sobre tudo isso. Ele tem um livrinho chamado Liderança, em que ele apresenta uma série de artigos que foi publicado pela Objetiva, editora Objetiva, que são artigos de vivências e experiências de vários executivos nos Estados Unidos, óbvio, né, que é a realidade deles lá, mas que são vivências que podem acontecer em qualquer lugar do mundo. Vivências de executivos que podem acontecer em vários lugares do mundo. E nesse sentido, você vai ter ali pessoas, e pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Né? Então, quando a gente trabalha com esse olhar do que é empático, da autoavaliação, da capacidade de gerenciar mudanças, olha, eu sou uma pessoa que posso dizer a você que eu vivo muitas coisas do que eu falo. Porque eu sou uma pessoa que já passei por muitas mudanças, e mudanças muito radicais, né? Muito radicais, assim. Mudanças de roteiro de vida totalmente inesperados. Eu estava num roteiro e de repente a vida fez assim, dá uma 180 aí, um loop. E de repente eu estou num contexto novo e eu, caramba, como é que eu vou enfrentar esse contexto agora? E você tem que enfrentar. Porque se você não enfrenta, você não é engolido. Ana, falta um pouquinho para a gente dizer, o que você deixaria, assim, que você considera importante da gente entender sobre inteligência emocional? Primeiro, eu acho que assim, se você tiver condições de fazer essa autogestão, faça. Mas a autogestão, ela precisa de coragem para olhar para si. E olhar para si significa olhar os seus defeitos. Olhar suas potencialidades e olhar os seus defeitos. Não é colocar o defeito num patamar de superioridade e dizer, meu Deus, eu sou uma pessoa, e autopiedade. Não é isso. É olhar os seus defeitos e dizer, ok, eu tenho pontos que não são legais, aqui, mas eu tenho pontos positivos que eu posso atacar essas coisas que não são tão legais, e eu posso, com o passar do tempo, ir mudando. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vivi hoje, com uma pessoa que é uma amiga, assim, há muitos anos, e ela tem, há um tempo, um negócio. E hoje eu me encontrei com ela e disse, olha, tu vai fazer a caminhada, que eu disse, tu faz a caminhada, tá precisando, né, tua saúde não tá legal. Aí ela, Ana, não tenho tempo, olha, eu não tenho tempo nem para me alimentar, eu não tenho aquela história do tempo. E eu disse para ela, olhei para ela e disse, você tem tempo. O que você não tem é a vontade, nesse momento, de mudar. Por quê? Porque essa vontade de mudar significa, eu preciso olhar para mim. Aí eu tenho que olhar para mim e dizer, eu vou ter que parar de dormir 6 horas e dormir 5. E eu não quero. Ou eu preciso incorporar uma atividade física na minha vida que eu não tenho coragem e eu não quero fazer isso agora. Então, ok, a gente respeita, mas não coloca a culpa no outro, nem coloca... E isso não é regra de autoajuda, tá, gente? Eu detesto autoajuda, eu acho autoajuda péssimo. Mas, assim, não serve pra mim, tá? Pode servir pra todo mundo, não serve pra mim. Então, assim, eu acho que essa autorreflexão, ela me ajuda a uma autogestão. E eu acho que funciona, de verdade. Porque na hora que você compreende seus limites, seus elementos que são limitadores, você é muito mais empático com você mesmo, você acolhe melhor. E você estabelece uma relação genuína com você, né? Pois não quero fazer agora, ponto. Não posso, não tenho condições, não dá, eu não posso fazer pelo outro. Eu só posso fazer por mim. Nem pelos filhos. Eu descobri isso quando eu fui mãe. Que eu achava que pelos filhos tudo. Não, tem coisa que nem pelos filhos. Nem pelos filhos. E isso não é uma coisa assim, ai, que mãe malvada. Não.
Sabe, aquele limite que você tem que dizer pro filho, olha, essa fronteira aqui você não passa, porque aí você vai me atingir em quem eu sou, na minha subjetividade, e eu não vou deixar. Uhum. Na hora que a coisa bate tão forte, você vai dizer, olha, não dá para você entrar nesse terreno é a minha individualidade. Não cabe. Eu também não posso entrar na sua, eu posso lhe dar a mão, eu posso caminhar com você, eu posso te levantar, mas entrar para fazer por você, eu não posso. E precisa ter muita coragem para encontrar esse limite. Eu muitas vezes fiquei muito sofrida, viu? Não foi fácil, né? Eu dizer, ó, eu fui muito sofrida, eu digo, eu não posso fazer isso, eu tenho que deixar, eu tenho que dizer, não tá, esse lugar que você quer entrar, eu não vou deixar. Porque é difícil, mas é necessário, até para o outro entender, peraí, é minha mãe, mas eu não sou a dona dela. E hoje os jovens estão precisando entender que eles não são os donos dos pais. Tem limites. E os pais... Ana, temos 3 minutos. Então, termine, amiga. Não, mas você, autogestão que você falou. Então, para ter esse autoconhecimento, essa autogestão, né? Essa questão da empatia, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente não pode viver nesse mundo sem ser empático, porque, assim como eu citei do Emicida, né? Todos têm o direito à existência. E aí, a minha existência está atrelada à tua existência. Eu tenho que te ajudar também nesse processo, porque estamos juntos. A humanidade não é a humanidade que há de ter, de ser, é a humanidade. Não é a humanidade com concessões ou com prioridades, é a humanidade. Não é? Então, somos todos. E, por fim, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente é capaz de fazer um gerenciamento das nossas emoções com as relações com os outros. Porque aí eu entendendo o outro, sendo empático com o outro, eu posso acolher o outro e esperar dele esse acolhimento. Também se ele não tiver esse acolhimento, eu consigo trabalhar isso bacana em mim. Porque, assim, muito que a gente tem visto é que as pessoas estão sucumbindo à imagem do que é que o outro espera ver de você, né? E as redes sociais trabalham essa glamorização da imagem. Com certeza. Fulano me deletou. Deletou, qual é a palavrinha? Anulou, não. Tem uma palavrinha. Anulou, não. Apagou, né? Tem uma palavrinha que é a palavrinha da moda agora, que agora não... Enfim, quer dizer que a pessoa apagou você das redes sociais, tirou você das redes sociais, né? E esse apagamento, às vezes, causa um impacto muito grande naquela pessoa que é eliminada. Tão preocupada com o que o outro pensa dela, e isso acaba afetando muito mais a sua autoestima, não é? Do que realmente aquilo merecia. Às vezes até é bacana que fulano deixe de seguir você mesmo, porque não está colaborando muito. Não é? Amiga, beijos. Gente, para o pessoal te seguir. Ah, eu sou péssima nessas coisas, minha gente. Olha, seguinte, eu vou printar e vou botar no meu stories lá a sua hashtag. Só para a gente fechar, eu tô no próximo ano, como eu te falei, bem rapidex. Eu tô no próximo ano abrindo um canal com as amigas. Nós estamos em fase de elaboração e chegada. E será Conexão Gentileza. Eu volto para falar mais sobre Conexão Gentileza, justamente para termos relações de empatia e gentileza com todos. Divulgar isso. Com certeza você Pronto. volta. Tá. Meu amor, obrigada. Feliz Natal para você. Tudo de bom. Bom demais te ver, tá? Gente, Feliz Natal. Tudo de bom para vocês em 2021 com muita paz, tá? E a gente beijo, obrigada. Beijo, que a gente possa ter vacina para todos e que todos sejam empáticos e possam tomar as suas vacinas empáticas. Todo mundo. Mesmo que todo mundo vire jacaré, tá de boa. Beijo. Beijão, tchau.